quero que você comece a compreender a verdade do Evangelho. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, o menor tempo que você passa é o tempo do agora. Se eu viver 120 anos, é muito pouco perto da eternidade. Então, Deus tem algo fantástico para você e para mim. Existe alguma coisa para você fazer, existe um plano real, perfeito, que o Senhor traçou só para você e um para mim. Mas quem vai me revelar esse plano? A pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus um dia entrou nesse planeta. Ele atravessou a morte e veio te buscar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa palavra não é uma coisa vã. Ela é a nossa vida. Então, não existe nada nessa manhã que Deus não possa resolver para você e para mim, nada. Então, Deus tem algo para você fazer, específico para você. Então, qual é o seu desafio? Qual é o meu desafio? Descobrir. Eu estava lendo algumas coisas a respeito de Billy Graham, que faleceu, faz mais ou menos uns 10 dias, e foi enterrado, sexta-feira agora. E de 195 nações que existem no mundo, Deus levou Billy Graham a pregar a multidões a 185 nações. Um homem, nas mãos de Deus, andou por 185 nações, anunciando poderosamente a mensagem da salvação, a mensagem da cruz. Um único homem. Mas era cheio com o Espírito Santo, havia poder. Ele descobriu o plano perfeito que Deus tinha para ele, do chamado dele de um evangelista. Existe um chamado para você e para mim. E se você comparar Billy Graham, que anunciou o evangelho a milhares de pessoas, e você comparar o galardão de uma pessoa que anunciou o evangelho para uma única pessoa. Se ele fez a vontade de Deus, o plano perfeito de Deus, é o mesmo galardão. É a mesma coisa. Billy Graham anunciou para milhares e milhares de pessoas. E aquela pessoa anunciou para uma única pessoa. É o mesmo galardão. Nós temos que descobrir que o galardão está vinculado à sua obediência ao Senhor, aquilo que Ele quer que você faça. Então, vamos ver aqui, 1 Coríntios 1, versículo 10. Aqui tem uma revelação poderosa, um ensinamento maravilhoso. Rogo-vos, irmãos. É Paulo falando, rogo-vos, irmãos, que estão reunidos nesta manhã na cidade de Lins, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Dizendo, rogo-vos, irmãos, que não haja no meio de vocês divisões. Como que a divisão entra? Quando existem pessoas que pensam diferentes umas das outras. Então, as divisões acontecem. E Paulo diz, estou rogando a vocês que não haja divisão no meio de vocês. Que todos vocês tenham a mesma disposição mental, pensem do mesmo jeito. Se você continuar lendo essa carta, ele mostra como você pode pensar do mesmo jeito. E nessa manhã existe uma maneira de você pensar exatamente como Deus pensa, sendo ensinado pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que o diabo detesta. Ele faz de tudo para que a pessoa não seja cheia com o Espírito Santo. Então vamos pegar Joel. Vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos começar Joel capítulo 2, versículo 28. Então, nessa manhã, vamos ver essa promessa que Deus deu para você e para mim, para todo aquele que crê. Ele disse que um dia chegaria o dia, um momento,
em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E esse tempo chegou. Após a morte e a ressurreição de Jesus, esse tempo chegou. Nós vivemos esta época onde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a raça humana. Todo aquele que crê, todo aquele que aceita o Salvador. O Espírito Santo veio, ele está neste mundo. Jesus foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que nós lemos agora em Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o Espírito Santo não é só para os homens, também é para as mulheres. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, isso aconteceu. Onde aconteceu isso? Lá em Atos. Pega Atos, capítulo 1 comigo. Nessa manhã eu quero falar a respeito do poder de ser cheio com o Espírito Santo. Há poder. Ser cheio com o Espírito Santo não é a mesma coisa de nascer de novo. Como eu falei no começo, antes de eu nascer de novo, eu era como eu era, o meu espírito era como um copo sujo, contaminado pelo pecado. Mas no dia que eu nasci de novo, que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, aquele copo sujo imediatamente se tornou um copo com água cristalina. Mas não parou por aí, porque muitos dos nossos irmãos só pensam e anunciam a salvação. O primeiro passo. Eles esquecem das primícias do Espírito, dos presentes que recebemos quando nascemos de novo, sendo filhos de Deus. Uma herança foi dada a você e a mim. E precisamos descobrir a nossa herança. E como que eu descubro a minha herança? Através do Mestre, através do Espírito da verdade que foi dado a mim e a você. Atos capítulo 1. Eu vou começar lendo do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, quem escolheu os apóstolos? Jesus escolheu os seus apóstolos. É porque tem alguns que acham e falam que Jesus escolheu todos os apóstolos, menos Judas. Não, ele escolheu todos. Não foi Deus que escolheu que Judas fosse aquele que iria trair a Cristo. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, isso é importante você entender. Jesus sabia quem iria traí-lo, ele sabia. Satanás, quando viu que Jesus havia escolhido 12 homens, ele foi um por um, buscando lugar, e ele encontrou lugar no coração de Judas. Não foi Deus que escolheu Judas. Judas tinha uma fraqueza, e Satanás usou essa fraqueza para que ele fosse usado para ser o traidor. Deus não tem pensamentos maus a teu respeito. Deus não veio te condenar. Todos nós já nascemos condenados. Ele não veio condenar o homem nasce condenado. É importante você entender isso. Ele veio salvar você e a mim. Não condenar. Veio salvar. Ele é o mocinho da história. Ele veio te buscar. O planeta Terra está sendo destruído porque um dia a morte entrou no planeta.
E quem deu permissão para que a morte entrasse no planeta Terra? Adão deu a permissão. Então, todo o problema aconteceu lá no Jardim do Éden. E Jesus veio para abrir uma condição para que você e eu pudéssemos voltar para casa novamente. Sermos feitos filhos de Deus. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só que aceitar a Jesus é o primeiro passo. Tem o segundo passo da graça, que é de extremo valor. Você ficar cheio com o Espírito Santo e passar a falar novas línguas conforme o Espírito Santo colocar em você. Essa manhã, quem é batizado com o Espírito Santo? Vamos começar assim. Quem nasceu de novo? Ótimo. Agora, quem é cheio com o Espírito Santo? Quem fala novas línguas? Isso é poder na sua vida. Isso é poder. O Espírito de Deus está em você com todos os dons para revelar para você, para levá-lo, para levá-la ao propósito, ao plano perfeito, para que você possa, no corpo de Cristo, trabalhar exatamente como Deus deseja que você trabalhe no corpo dele, servindo neste mundo, buscando os perdidos para ele. Então, olha só, continuando. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, passou ainda 40 dias com os discípulos, ensinando a eles. E com medo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, olha só, aqui tem algo fantástico. Nós começamos lendo lá a primeira carta de Coríntios, que precisamos todos pensar como Deus pensa. Todos nós temos que estar juntos em unidade, pensando e falando exatamente a mesma coisa, segundo está no coração de Deus para nós, segundo está nessa palavra. Quando alguém perguntar para você, Deus quer que todos sejam curados? Sim, está na palavra. Deus quer que todos andem curados. Isaías 53 diz que verdadeiramente Jesus carregou, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Está dizendo que ele levou, ele carregou. Isso não está dizendo que a enfermidade não vai me atacar um dia. Sim, o meu corpo adâmico, ele aceita a enfermidade. Só que o meu homem interior tem que lutar contra essa mentira, expulsando essa mentira do meu corpo. Confessando a verdade, sabendo que a enfermidade está ilegal, que Jesus verdadeiramente levou, carregou as minhas dores e as minhas enfermidades. Então, todos nós devemos falar a mesma coisa a respeito de cura. Então, olha só, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, vamos ver nos evangelhos que isso é real, Mateus capítulo 3. Vamos conferir na palavra que isso é real. João batizou com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, são dois tipos de batismo. É diferente, o batismo com água é diferente do batismo com o Espírito Santo. Se você ler lá em Atos, quando Filipe esteve com o eunuco, Atos capítulo 8, se não me engano, o eunuco, ele lia Isaías, o profeta. Só que ele não entendia o que ele estava lendo, ele não sabia do que se tratava. A fome por Deus atraiu, fez com que Deus levasse Filipe para explicar para aquele homem. Filipe não conhecia aquele homem naquela manhã, naquele dia, não sei o horário. E Filipe explicou para aquele eunuco.
E quando eles estavam passando perto de um rio, o eunuco perguntou para Filipe: Filipe, o que me impede de eu ser batizado? Eu entendi as escrituras, eu sei que Jesus é o Salvador, que o profeta fala do Salvador. O que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse: você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu creio. Então nada te impede, nada. E imediatamente pararam aquela carruagem, desceram as águas, e a Bíblia diz que o eunuco foi feliz da vida para casa. E Filipe nunca mais viu aquele homem. Interessante, Filipe não perguntou: você frequenta qual igreja? Você é casado? Você bebe? Você fuma? O que você faz para ser batizado? Filipe perguntou a ele: você crê em Jesus? Eu creio. E imediatamente desceram as águas do batismo. Esse é o batismo com as águas. O batismo que João Batista falava. O batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus. São dois tipos de batismo. Então, quem pode ser batizado nas águas? Quem nasceu de novo, quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. É simples assim. O Evangelho não é complicado. É uma vida em Deus. É um andar na verdade do Salvador. Então, Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista falando: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza você? Quem me batizou com o Espírito Santo? Jesus é o batizador. João Batista batizava, imergia a pessoa, batizava na água. Mas Jesus nos mergulha no Espírito Santo. Ele é o batizador. Vamos confirmar no outro evangelho. Pega Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 7. Então Jesus estava reunido com os discípulos e disse para eles: olha, vocês têm que ficar aguardando lá em Jerusalém. Esperem, vai chegar a descida do Espírito Santo. Para vocês receberem poder. Para quê? Para serem as minhas testemunhas. Precisamos do poder do Espírito Santo. E pregava dizendo, João Batista, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. No momento do batismo de Jesus, os três estavam lá: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas. Isso é importante você entender. Três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos continuar vendo. Lucas fala a mesma coisa. Lucas 3. Lucas capítulo 3, versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nessa manhã eu quero te encorajar a passar tempo orando no Espírito. Nós deixamos de orar em línguas por falta de entendimento.
Se nessa manhã você não ora em línguas, ou se você tem dúvida da sua oração, você pode ficar cheio e passar a falar novas línguas. E é isso, esse é meu objetivo nessa manhã. Pega João capítulo 1, vamos ver de novo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 26. É muito importante ficar cheio com o Espírito Santo e passar a falar novas línguas. O diabo tem umas estratégias assim, que eu já ouvi. E vejo, quando a pessoa nasce de novo, ele diz para a pessoa, não, você já está cheio com o Espírito Santo. Então, você não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você já está cheio com o Espírito Santo. Não é verdadeiro. A segunda estratégia que ele usa, quando a pessoa passa a falar novas línguas, ele diz para a pessoa, olha, você não fala em línguas, isso é invenção da sua mente. Você inventou isso. Ele não quer que a pessoa fale novas línguas. Ele não quer que a pessoa passe tempo falando novas línguas. Se a pessoa é batizada e fala novas línguas, o que ele fala? Outra estratégia dele. Você não precisa falar novas línguas. Isso não é bobeira, é bobagem. Você não entende o que você fala. Ele não quer que a pessoa passe tempo orando no Espírito Santo, porque quando você está orando em línguas, você está permitindo que o Espírito Santo comece a desenrolar o plano perfeito do seu chamado no corpo de Cristo. Então, o diabo não quer que você descubra esse plano perfeito do seu chamado. É por isso que ele não quer que você fale novas línguas. Então, vamos lá. João 1, 26. Respondeu-lhes João Batista, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única pessoa que pode tirar o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, que é Jesus, é o sangue dele. Não existe uma outra maneira. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, quem enviou João a batizar com água? Deus enviou. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem te batizou com o Espírito Santo? Jesus. Foi ele que te batizou com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos voltar para Atos, capítulo 1. Vamos continuar lendo Atos. Jesus falando, dando as últimas instruções aos discípulos. Então, nessa manhã, Jesus está falando com você e comigo, dando instruções para você e para mim. Atos, capítulo 1, versículo 5. Vou repetir o versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Quando você recebeu poder? No dia que você nasceu de novo? Não. No dia que você nasceu de novo, você passou a ser família de Deus. Tem autoridade de filho. Mas o poder você recebeu no dia que você foi mergulhado no Espírito Santo, no dia que você recebeu o batismo
com o Espírito Santo, ficou cheio com o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando isso aconteceu? No dia de Pentecostes. Pega Atos 2, versículo 1. Então, há uma sequência de fatos. Jesus veio, morreu naquela cruz, pagou por você e por mim a nossa liberdade, a condição para sermos feitos novamente filhos de Deus, família de Deus, uma condição que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Ótimo, nascemos de novo, aceitamos a Cristo, mas precisamos do batismo com o Espírito Santo, para termos o quê? Poder. Jesus disse, vocês precisam receber poder do Espírito. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Porque na hora que o Espírito Santo entrar em vocês, todos os dons do Espírito estarão dentro de vocês. Versículo 1 de Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Pentecostes é uma das festas importantes do povo de Israel. São 3 festas importantes. Você pode ler depois, se você quiser, lá em Êxodo 23, se não me engano. É a festa de Pentecostes, é uma das festas judaicas do tabernáculo. E a Páscoa são 3 festas importantes para o povo de Israel. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que significa 50 dias, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem estavam naquele dia no tabernáculo? A Bíblia diz que eram mais ou menos 120 pessoas. E todos eles estavam perseverando unânimes em oração, aguardando. Maria, a mãe de Jesus, também estava nesse dia. Ela também foi batizada com o Espírito Santo. Como que você sabe? Pega Atos 1,14, só para você saber. Vamos desmistificar um pouco sobre Maria. Ela também precisava de um Salvador. Eu quero ser tão serva de Deus quanto Maria foi. Uma mulher extraordinária, de coração manso e humilde. Mas a religião deu a ela uma autoridade que não foi dada a ela. A única pessoa que leva você para Deus é Jesus. Ninguém mais pode fazer isso. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Ninguém mais. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. E é importante conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos também de Jesus, o meio irmão por parte de Maria, estavam lá. José não foi o pai de Jesus, mas Jesus teve meio irmãos, teve irmãs. Sexo não é sujo, sexo não é pecado. Fora da palavra de Deus, fora do casamento. Não é errado. Quem inventou o sexo? Deus inventou o sexo. Foi Ele que criou. Tudo que Deus criou é bom. Leito sem mácula, sem mancha, em santidade.
Existem padrões que Deus estabeleceu na palavra dele. E todas as vezes que você segue esse padrão, você se guarda nessa verdade. É muito bom você andar sem medo e sem temor, dentro da verdade. A verdade te protege, a verdade te guarda. Então, por que Deus fala essas coisas para nós? Para andarmos na justiça, em santidade, na verdade, dizendo que Ele é o único caminho, não existe um outro caminho, para nos proteger de Satanás, que veio matar, roubar e destruir a nossa vida. Então, nós temos um padrão, temos que conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí Pedro se levantou e começou a falar. Olha o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Porque quando eles começaram a falar novas línguas, eram judeus de várias cidades, de outras regiões que estavam ouvindo. E para aqueles outros que eram de outras regiões, eles começaram a ouvir os apóstolos e quem estava com eles naquele dia do batismo. Eles ouviam eles adorando a Deus na própria língua deles, mais ou menos assim. Rita, você não fala japonês, como você está falando japonês? Mas para mim eu estou falando em línguas. Então aí houve um sinal, porque existe mover da oração no Espírito Santo. Variedades de línguas se movem em 4 operações. A menor delas, mas é aquela que edifica, que todo mundo pode falar, é orar no Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele batizou a todos, precisamos pedir o Espírito Santo. Como Jesus falou, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando. Sendo essa a 3ª hora do dia, era mais ou menos 9 horas da manhã, 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Coríntios 14, versículo 2. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Que mistérios que ele fala? Cristo em vós, esperança da glória. Primeiro é Colossenses capítulo 1, versículo 27. Que mistérios que o Espírito Santo fala por meio de você. Está dizendo, está te ensinando, revelando ao teu homem interior o poder de ter a palavra revelada, Cristo habitando em você. Oh, aleluia. Não seja levado de um vento para o outro, amém?